Existe uma dor que quase ninguém sabe nomear. Não é a dor de perder alguém para a morte. Essa dor tem despedida, tem ritual, tem gente que entende. A dor de que eu estou falando é outra. É a dor de perder alguém que ainda está vivo, de ser ferido, enganado, abandonado ou destruído por alguém em quem você confiava. Alguém que tinha acesso ao seu coração, alguém que conhecia a sua vulnerabilidade, alguém que prometeu cuidado e entregou ferida. E o mais cruel é que depois da traição, não é só a confiança que quebra. Parece que alguma coisa dentro de você desorganiza. Você começa a duvidar de si, do seu valor, da sua percepção, da sua capacidade de confiar de novo. E às vezes, até da sua capacidade de continuar sendo quem você era antes da ferida. Porque a traição não quebra só a relação. Ela tenta mexer na identidade. Talvez seja por isso que você ainda esteja sofrendo tanto. Não foi só pelo que fizeram com você. Foi pelo que ficou ecoando dentro de você depois. Se isso te descreve, fica comigo até o fim. Porque hoje, eu quero te mostrar uma verdade que pode começar a rearrumar a sua alma. A traição pode ter te ferido profundamente. Mas ela não recebeu de Deus autoridade para definir quem você é. Depois de uma traição, o sofrimento não termina no fato. Ele continua na interpretação. Você começa a olhar para si mesmo através da ferida. E sem perceber, passa a usar um espelho quebrado. Aí surgem pensamentos assim: como eu não percebi? Será que eu fui insuficiente? Será que havia algo errado em mim? Será que eu não fui digno de lealdade? Se me trataram assim, talvez eu valha menos do que imaginei. E é aqui que a alma entra numa confusão perigosa. Porque o pecado do outro começa a virar definição sobre você. A deslealdade do outro começa a contaminar a forma como você se enxerga. Mas ouve isso com toda a atenção. O comportamento pecaminoso do outro não revela o seu valor. Revela o estado do coração dele. Vou repetir. O comportamento pecaminoso do outro não revela o seu valor. Revela o estado do coração dele. Nem toda rejeição é diagnóstico sobre você. Muitas vezes, é só evidência da desordem de quem feriu. Só que quem foi traído quase nunca consegue ver isso de imediato. Porque a traição bagunça o espelho. E é por isso que esse vídeo existe. Para quebrar a mentira antes que ela vire identidade. A Bíblia não trata essa dor como algo pequeno. Ela sabe o que a traição faz com a alma. Davi sabia. José sabia. Jesus sabia. Eu quero começar com Davi. No Salmo 55, ele não fala de uma ferida provocada por um inimigo distante. Ele fala de alguém próximo, de alguém íntimo, de alguém que partilhava a vida e a comunhão. Ele diz, em outras palavras: se fosse um inimigo, eu suportaria, mas foste tu. Essa dor é diferente, porque a dor do inimigo declarado é uma. A dor de quem sentava à mesa com você e escolheu ferir é outra. E aqui está algo que eu quero que você guarde. Até pessoas profundamente usadas por Deus viveram a experiência da traição. Então não transforme a sua dor em prova de ausência de Deus. A traição não é sinal automático de que Deus foi embora. É sinal de que você vive num mundo ferido por pecado real. E às vezes, a pior parte não é o que aconteceu no dia. É o eco que ficou depois. O traidor pode ter saído. A conversa pode ter acabado. A relação pode ter sido rompida. Mas a voz ficou. E essa voz diz coisas terríveis. Você não era suficiente. Você não merecia ser guardado. Você foi fácil de enganar. Você foi descartado porque tinha pouco valor. Agora você nunca mais será inteiro. É aqui que a batalha muda de lugar. Ela sai da história com o outro e entra para dentro da sua mente. E eu preciso ser muito claro. Nem toda voz que fala dentro de você tem o direito de definir quem você é. Porque existe a voz da traição. Existe a voz da vergonha. Existe a voz do acusador. E existe a voz de Deus. E essas vozes não dizem a mesma coisa. A voz da traição encolhe você. A voz da vergonha paralisa você. A voz do acusador condena você.
Mas a voz de Deus restaura você. A voz da traição diz: você foi diminuído. A voz de Deus diz: você foi ferido, mas não deixou de ser meu. A voz da traição diz: agora você está marcado para sempre. A voz de Deus diz: agora você precisa de cura, não de uma nova identidade baseada na ferida. A voz da traição acusa. A voz de Deus chama pelo nome. Esse discernimento é essencial. Porque se você não separar vozes, vai começar a chamar de verdade tudo aquilo que nasceu da dor. Agora eu quero te levar para uma mesa. A última ceia. Jesus sentado com os discípulos. Pão, vinho, intimidade. E naquela mesa estava Judas. Isso ainda me impressiona. Jesus sabia. Ele sabia quem o trairia. Sabia o que estava vindo. Sabia o peso daquela noite. E mesmo assim, continuou presente. Continuou ensinando. Continuou servindo. Continuou sendo quem era. Porque a traição de Judas não tinha poder para alterar a identidade de Jesus. A identidade de Jesus não estava nas mãos de Judas. Estava nas mãos do Pai. E talvez essa seja a frase mais importante deste vídeo. A traição que você sofreu disse muito sobre quem traiu. Ela não disse nada sobre quem Deus diz que você é. Jesus foi ferido pela deslealdade de alguém próximo, mas não saiu daquela noite perguntando se ainda tinha valor. Por quê? Porque ele sabia de onde tinha vindo e para onde ia. Ele sabia quem o Pai dizia que ele era. E é exatamente isso que a traição tenta roubar de você. A clareza de quem você é diante de Deus. Eu preciso corrigir uma ideia errada. Recuperar sua identidade em Cristo não é fingir que não houve ferida. Não é apagar a memória. Não é agir como se nada tivesse acontecido. Não é colocar um sorriso religioso por cima de uma alma sangrando. Recuperar a identidade em Cristo é outra coisa. É olhar para a ferida sem deixá-la virar nome. É reconhecer a dor sem deixar a dor definir quem você é. É conseguir dizer: isso aconteceu comigo, mas isso não é quem eu sou. Você foi ferido, mas você não é a ferida. Você foi traído, mas você não é o abandono. Você foi atingido, mas você não é o rótulo que tentaram deixar na sua mente. Essa distinção muda tudo, porque a alma ferida confunde experiência com identidade. Mas em Cristo, identidade não nasce do que fizeram com você. Nasce do que Deus declarou sobre você. Então, como alguém começa a recuperar sua identidade em Cristo depois de uma traição? Primeiro, pare de interpretar o pecado do outro como prova do seu desvalor. O erro foi dele. A deslealdade foi dele. A deformação foi dele. Isso não transforma você em alguém menor. Segundo, nomeie a ferida com honestidade. Não diga só estou mal. Diga a verdade. Isso bagunçou minha confiança. Isso mexeu com minha autoimagem. Isso plantou vergonha em mim. Isso me fez duvidar do meu valor. Quando você nomeia a ferida, a mentira perde parte do esconderijo. Terceiro, distingua o fato da mentira. Fato: você foi traído. Mentira: você não tem valor. Fato: alguém foi desleal. Mentira: você nunca mereceu lealdade. Fato: houve dor real. Mentira: sua identidade foi destruída. Quarto, volte intencionalmente para o que Deus diz sobre você, não só como leitura fria, mas como reeducação da alma. Porque a voz que você mais escuta molda o espelho que você usa. Quinto, crie limites saudáveis. E aqui muita gente se confunde. Perdão não significa devolver acesso imediato. Perdão não significa restaurar intimidade automaticamente. Perdão não significa convidar de novo para a mesa alguém que usou sua confiança para ferir sua alma. Limite não é falta de amor. Às vezes, é a forma mais responsável de proteger aquilo que Deus ainda está curando em você. Sexto, aceite que restauração é processo. Você não precisa parecer resolvido amanhã. Você precisa continuar vindo para a luz com verdade. Quando sua identidade volta para Cristo, algo começa a se reorganizar. Você para de se medir pelo abandono que sofreu. Para de buscar sua definição nas mãos humanas. Para de deixar a ferida governar o seu espelho.
E aí começa a nascer outra percepção. Você entende que seu valor não está na permanência das pessoas. Está no amor do Pai. Você entende que a traição foi real, mas não foi uma sentença sobre a sua dignidade. Você entende que o traidor feriu sua confiança, mas não conseguiu tocar naquilo que Deus estabeleceu sobre você. E isso não é frase bonita. É alicerce. Porque, enquanto a sua identidade estiver apoiada no comportamento dos outros, sua paz sempre será instável. Mas quando sua identidade volta para Cristo, a mentira perde o trono. Talvez você esteja pensando: tudo bem, eu entendi. Mas o que vem depois? O que vem depois não é perfeição instantânea. Não é amnésia emocional. Não é um passe de mágica. O que vem depois é um caminho. Um caminho em que você começa, pouco a pouco, a sair do espelho da traição e voltar para o olhar do Pai. Um caminho em que a memória ainda existe, mas vai perdendo o direito de mandar na sua identidade. Um caminho em que a sua história deixa de ser o que fizeram comigo e começa a se tornar o que Deus está fazendo em mim, apesar do que me fizeram. José viveu isso. Os irmãos planejaram o mal. O mal foi real. A ferida foi real. Mas no fim, José não ficou definido pela maldade deles. E você também não precisa ficar. Talvez hoje você ainda não consiga dizer tudo com força. Mas talvez já consiga começar com uma frase simples. O que fizeram comigo foi grave. Mas não tem autoridade para reescrever quem eu sou em Deus. Talvez você tenha sobrevivido à traição, mas ainda esteja vivendo como se uma parte de você tivesse ficado enterrada naquele dia. Talvez a relação tenha acabado, mas a versão diminuída de você ainda esteja aí. Talvez o que mais doa hoje não seja a ausência do outro. Seja o fato de você não conseguir mais se ver com os mesmos olhos. Então eu quero te dizer isso da forma mais limpa possível. A traição pode ter atingido sua confiança, mas ela não recebeu de Deus autorização para redefinir sua identidade. O céu não concordou com a narrativa que tentaram escrever sobre você. Deus não olhou para a sua ferida e concluiu que você vale menos. Deus não olhou para o abandono que você sofreu e decidiu que você era descartável. Não. Em Cristo, você continua sendo alguém visto, amado, conhecido e chamado pelo nome. Então guarda isso. A traição foi uma ferida real. Mas ela não precisa virar uma identidade permanente. Você pode ter sido profundamente ferido, e ainda assim não terminar definido por essa ferida. Porque a graça de Cristo é mais profunda do que o dano que tentaram deixar em você. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Em Cristo, eu não sou o que fizeram comigo. E se quiser, me diga também. O que a traição mais tentou roubar de você? Sua paz, sua confiança ou sua